Sabe aquela sensação de que você está gritando dentro de um quarto escuro e ninguém, absolutamente ninguém, está ouvindo? Aquele peso no peito que parece uma pedra que você carrega o dia inteiro e quando chega à noite, ela parece ficar ainda mais pesada? É sobre isso que eu quero conversar com você agora. Imagine que você está em um lugar sagrado, cercado de pessoas que parecem ter a vida perfeita, que cantam alto, que sorriem, e você é a única pessoa ali que carrega um buraco na alma que nada consegue preencher. Você olha para o lado e vê o julgamento, olha para o outro e vê a indiferença. É exatamente nesse cenário, de solidão extrema no meio da multidão, que a gente encontra a essência do que significa de verdade falar com Deus. Eu não estou falando de repetir palavras que você decorou na infância, ou de fazer uma oração bonita para que os outros achem você uma pessoa muito espiritual. Estou falando daquele momento em que as palavras acabam, o fôlego falha, e a única coisa que resta é a sua verdade mais nua e crua diante de quem te criou. Ana estava nesse limite. Ela chegou em um ponto onde o choro não era mais barulhento, ele era interno. Sabe quando a dor é tão grande que você já nem tem mais forças para soluçar? Você apenas treme. Os lábios dela se moviam, mas não saía som algum. Para quem olhava de fora, como o sacerdote Eli, aquilo parecia loucura ou até embriaguez. E aqui eu quero parar um pouco para a gente pensar. Quantas vezes o mundo confunde a nossa agonia com outra coisa? Quantas vezes as pessoas julgam o seu estado sem entender a guerra que você está travando por dentro? O Eli viu uma mulher supostamente bêbada, mas Deus estava vendo uma alma sendo derramada como água. Isso me faz pensar muito no que Jesus ensinou sobre o lugar secreto. Ele disse que quando a gente fosse orar, deveria fechar a porta e falar com o nosso Pai, que vê o que ninguém mais vê. Ana estava no meio de um templo, mas a porta do coração dela estava fechada para o mundo e escancarada para o céu. Ela não estava nem aí para o que o sacerdote pensava ou para o que as pessoas ao redor diziam. Ela entendeu que a oração mais poderosa não é a mais elegante, é a mais honesta. Deus não é um burocrata que está esperando você preencher um formulário com as palavras certas para te atender. Ele é um pai que inclina o ouvido para o sussurro que ninguém mais consegue captar. A oração de Ana foi profunda porque foi despida de qualquer máscara. Ela não tentou esconder que estava sofrendo, ela não tentou fingir que era forte. Ela simplesmente admitiu que estava no seu limite absoluto. E é fascinante perceber como a gente gasta tanta energia tentando parecer bem para Deus, quando o que Ele mais deseja é a nossa vulnerabilidade. Jesus sempre se aproximou daqueles que eram honestos sobre a sua dor. Ele não foi atrás dos que ostentavam uma espiritualidade perfeita, mas dos que batiam no peito e diziam: "Tenha misericórdia de mim." Quando Ana derrama a sua alma, ela está exercendo uma confiança que vai além da compreensão humana. Ela está entregando o controle de algo que ela nunca teve, mas que ela tentava carregar sozinha há anos. A gente precisa entender que o silêncio de Deus não é o mesmo que a ausência de Deus. Durante muito tempo, Ana deve ter sentido que o céu era de bronze. Ela pedia, ela chorava e nada mudava, mas naquele dia específico algo foi diferente. Não foi o cenário que mudou primeiro, foi a forma como ela se apresentou. Existe um mistério lindo na oração crua, aquela oração que nasce do cansaço. É como se a nossa fraqueza fosse o canal perfeito para a força de Deus entrar. Enquanto a gente tenta resolver as coisas com a nossa própria inteligência ou com o nosso próprio esforço, a gente acaba deixando Deus de fora. Mas no momento em que a Ana diz, em silêncio, que ela não aguenta mais, ela abre um espaço que só o Criador pode preencher. Isso quebra qualquer ideia de que a gente precisa estar limpo ou organizado para falar com Ele.
Você pode ir até Deus com os seus cacos, com as suas dúvidas e até com a sua raiva. Ele aguenta. Ele é grande o suficiente para suportar o seu peso. Muitas vezes a gente se sente culpado por não saber como orar. A gente olha para as pessoas que falam com uma eloquência incrível e pensa que a nossa oração simples não tem valor. Mas olhe para a Ana. O som dela era o silêncio. O argumento dela era a dor. E foi exatamente esse vazio que atraiu a atenção do Senhor. Deus não se impressiona com a quantidade de frases que você usa, mas com a sinceridade que cada palavra carrega. Se você só consegue dizer ajuda, esse ajuda tem um peso eterno quando é dito com todo o seu ser. Jesus nos mostrou que o Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo de a gente pedir. Então a oração não é para informar a Deus sobre o que está acontecendo, mas para que a gente se conecte com o coração dele. Ana não estava tentando convencer Deus de nada, ela estava apenas sendo filha. E uma filha, quando está com medo ou com dor, não precisa de um discurso, ela precisa de um abraço e de ser ouvida. O que eu acho mais incrível nessa história é que Ana nos ensina a parar de lutar contra as nossas emoções e começar a usá-las para nos aproximar de Deus. A tristeza dela não foi um obstáculo, foi a ponte. Se ela não estivesse tão desesperada, talvez ela não tivesse orado com tanta profundidade. Às vezes, o sofrimento é o que nos obriga a largar as superficialidades e a mergulhar no que realmente importa. É no fundo do poço que a gente descobre que a água é mais fresca. Quando você se sentir incompreendido, lembre-se que o maior tradutor do universo é o Espírito Santo. Ele pega aqueles gemidos que a gente não consegue transformar em frase e leva para o Pai como uma melodia perfeita. Você não está sozinho na sua dor silenciosa. Cada lágrima que você deixa cair enquanto tenta encontrar o rumo é anotada e guardada. Nada se perde diante de um Deus que se importa com os detalhes. A oração de Ana é um convite para que eu e você deixemos de lado a religiosidade fria e busquemos uma relação viva. É sobre ter a coragem de ser quem a gente é, sem filtros, sem edições, sem medo de ser julgado pelo sacerdote que está do lado. Porque no final das contas, o que importa não é como os outros interpretam o seu choro, mas como o Senhor recebe o seu coração. Ele é o único que pode transformar uma alma amargurada em uma alma que transborda paz, mesmo antes de o problema ser resolvido fisicamente. Ana saiu daquela oração diferente. Ela ainda não tinha o filho nos braços, mas ela já tinha algo muito mais valioso. A certeza de que tinha sido escutada por quem realmente importa. E quando você tem essa certeza, o mundo pode continuar o mesmo lá fora. Mas dentro de você, uma revolução silenciosa começou. É a revolução da entrega total, onde você para de carregar o que nunca foi seu para carregar. E se eu te dissesse que o maior milagre daquela tarde não foi a resposta que veio depois, mas o que aconteceu no exato momento em que ela se levantou do chão? O milagre foi que o coração dela se acalmou muito antes de o ventre ser abençoado. E é justamente aqui que a gente precisa mergulhar fundo para entender como a paz de Deus funciona na prática. Imagine aquela cena por um instante, porque ela é a chave para o que você está vivendo hoje. Ana se levantou do chão, limpou o rosto e o texto diz algo que me deixa arrepiado. Ela foi comer e o seu semblante já não era mais triste. Percebe a força disso? As circunstâncias externas de Ana eram rigorosamente as mesmas de 10 minutos atrás. Ela ainda não estava grávida. A outra mulher ainda estava lá para provocar. Os problemas em casa não tinham desaparecido por encanto e o futuro ainda era uma grande folha em branco. Mas por dentro, o terremoto tinha parado. A tempestade na alma dela tinha dado lugar a um espelho de água calma. O que aconteceu ali foi a maior prova de que a nossa felicidade não pode ser refém do que acontece do lado de fora, mas sim fruto do que a gente entrega no altar.
Muitas vezes, a gente vive em uma sala de espera eterna, achando que a vida só vai começar de verdade quando o telefone tocar, quando o exame der positivo ou quando aquela conta for paga. A gente condiciona o nosso sorriso ao resultado final. Mas Ana nos ensina um caminho muito mais inteligente e espiritual. Ela nos mostra que a paz é uma decisão de confiança que a gente toma enquanto o problema ainda existe. Jesus falou muito sobre isso quando disse que nos deixava uma paz que o mundo não pode dar. Pense comigo, se o mundo não dá essa paz, o mundo também não pode tirar. É uma segurança que não faz sentido para quem olha de fora. É aquela calma que você sente no meio do caos e que faz as pessoas perguntarem como você consegue estar tão tranquilo se tudo parece estar desmoronando. A resposta é simples, embora profunda. Você já entregou o controle para quem realmente sabe o que fazer. Essa entrega de Ana foi um ato de coragem absurdo. A gente tem a mania feia de querer ajudar Deus, de querer dar um jeitinho, de ficar imaginando 1000 cenários de como as coisas poderiam se resolver. E isso só gera ansiedade e um cansaço que consome a nossa alma. Quando Ana parou de chorar e foi comer, ela estava dizendo para o universo que o peso já não pertencia mais a ela. Ela deu um basta naquela tortura mental de ficar se perguntando o porquê de tudo aquilo. No momento em que você solta a corda, as suas mãos param de sangrar. É uma matemática divina, onde quanto menos a gente tenta segurar, mais a gente recebe. A paz que antecipa o milagre é o sinal mais claro de que a sua oração foi ouvida. Não é que você parou de se importar, mas é que você começou a confiar de um jeito tão absoluto que o resultado se tornou um detalhe perto da presença que você encontrou. Eu vejo tantas pessoas hoje em dia que estão com o semblante caído, arrastando correntes de preocupação sobre o amanhã. Elas acreditam que, se ficarem sofrendo antecipadamente, estarão de alguma forma mais preparadas para o pior. Que engano terrível! Jesus nos ensinou que cada dia já tem o seu próprio mal e que a gente não ganha 1 centímetro de altura por ficar ansioso. O que Ana fez foi aplicar esse ensinamento séculos antes de Jesus caminhar entre nós. Ela decidiu que a tristeza não teria mais a última palavra sobre o dia dela. Ela recuperou o apetite pela vida antes de ver a promessa cumprida. Isso é o que eu chamo de fé madura. É aquela fé que não precisa ver para crer, mas que crê para depois ver. É uma inversão total da lógica humana que diz que a gente só fica bem depois que tudo se resolve. Quando você decide mudar o seu semblante, mesmo que nada ao redor tenha mudado, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu próprio cérebro e para o mundo espiritual. Você está declarando que o seu Deus é maior do que a sua carência. Essa postura muda a forma como você trata as pessoas, como você trabalha e como você dorme. A amargura de Ana era um veneno que estava secando a alma dela, mas a paz foi o antídoto que trouxe a vida de volta. Imagine como deve ter sido a volta para casa. Ela não voltou reclamando, ela não voltou ansiosa. Ela voltou com a leveza de quem sabe que o melhor já foi feito no lugar secreto, e é essa leveza que atrai as bênçãos. Um coração pesado demais não tem espaço para receber coisas novas, mas um coração leve e grato é o terreno perfeito para os milagres florescerem. A gente precisa aprender a celebrar o sim de Deus no Espírito, antes de ele se manifestar na matéria. É como se você estivesse comprando algo pela internet, e no momento em que clica em confirmar o pagamento, você já se sente dono do produto, mesmo que ele demore dias para chegar na sua porta. Você não fica mais desesperado procurando o item, porque você sabe que ele já é seu. A oração feita com fé e entrega total é esse clique de confirmação. O resto é apenas o tempo de entrega que Deus, na sua sabedoria infinita, determinou que é o melhor para você.
Ana entendeu que o tempo de Deus é perfeito e que a ansiedade só serve para estragar o processo de crescimento que a espera proporciona. Ela abraçou a paz e deixou que Deus cuidasse do tempo. Portanto, o desafio que eu deixo para você agora é exatamente esse. O que você precisa soltar para que o seu semblante mude hoje mesmo? Qual é a preocupação que você vai deixar no altar para poder voltar a comer, a sorrir e a viver com esperança? Não espere o milagre chegar para ser feliz. Seja feliz porque você conhece o dono do milagre. A história de Ana termina com um filho nos braços, mas o ponto alto da história, para mim, é quando ela se levanta do chão sem o filho, mas com uma paz que ninguém conseguia explicar. Essa mesma paz está disponível para você agora, neste exato segundo. Basta entender que entregar não é perder, é dar lugar para o Criador agir do jeito dele, que é sempre muito melhor do que o nosso. Se essa conversa de hoje tocou o seu coração e te trouxe uma nova perspectiva sobre como enfrentar os seus momentos de espera, não esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a levar essa mensagem para outras pessoas que também estão com o semblante caído. Se inscreva no canal para não perder os nossos próximos encontros, onde vamos continuar explorando a força dessas mulheres incríveis. E me conta aqui nos comentários qual área da sua vida você decide entregar para Deus hoje, para finalmente sentir essa paz que a Ana sentiu. Eu vou adorar ler e interagir com você. Não deixe de conferir os outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, pois eles vão te ajudar a fortalecer ainda mais a sua caminhada e a sua fé. Até a próxima.